Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo sobre casamento e casais. Meu nome é Rafael Lourenço, eu sou psicólogo e no vídeo de hoje a gente vai trocar um pouquinho de ideia a respeito de será que você conhece realmente com quem você se casou? Será que você conhece a pessoa com quem você dorme? Todos nós acreditamos que sim, né? Em alguns momentos na nossa relação, quando a gente se decepciona ou se surpreende com alguma coisa que a pessoa faz que a gente não esperava, a gente fala assim: nossa, agora que eu tô conhecendo você. Lógico que conhecer assim pela dor é uma coisa que eventualmente acontece, mas no vídeo de hoje eu quero te provar que você não conhece tão bem seu marido ou sua esposa quanto você imagina. Pois é. Por quê? Porque a gente não conhece algumas facetas psicológicas que são fundamentais para que a gente realmente entenda a outra pessoa. E eu vou conversar sobre esses pontos que são cruciais, esses aspectos psicológicos que todo mundo que tem uma relação íntima deveria conhecer um do outro e não conhece, são pontos que eu chamo de DNA psicológico. Exatamente. DNA psicológico porque são conhecimentos a respeito de você, de mim e de qualquer pessoa, que quando a gente tem consciência desses fatores, desses códigos, fica muito mais fácil a gente se comunicar com a pessoa, a gente entender as reais intenções da pessoa, a gente compreender por que a pessoa sente o que sente emocionalmente, por que a pessoa age daquela forma e não de outra. Então hoje eu vou abordar um tema dentro de DNA psicológico que é o código do amor. E vou te provar, vou te mostrar que é possível, que além de você não conhecer tanto a pessoa com quem você dorme, é possível você desenvolver esse conhecimento, tá? Beleza? Gente, imagine, eu comentei no último vídeo que todo ser humano ele tem uma linguagem nativa do amor, tá? Que é uma linguagem, uma forma de demonstrar e perceber o amor que a gente, na verdade, aprende intuitivamente, relacionalmente, com as pessoas que criam, que são responsáveis pela nossa criação. Então, lá na infância, se a pessoa que representa a figura materna ou paterna, que mais dá amor, afeto para cada um de nós, essa pessoa ela tem uma forma de demonstrar carinho, amor e cuidados, e essa forma, por ser muito frequente no dia a dia, fixa na gente uma linguagem nativa. Então, baseado no livro As 5 Linguagens do Amor, vamos pensar nas 5 novamente, né? Que é toque físico, palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade presente. Imagine que um casal, tá? O marido, ele é palavras de afirmação. E a esposa, ela é atos de serviço. O que significa isso? Significa o seguinte, que esse marido, ele vai demonstrar amor pela esposa através das palavras. Então ele vai ser um marido, um esposo que elogia muito, que fala: nossa, amor, você tá linda hoje. Nossa, amor, o que você fez aqui ficou muito gostoso. Nossa, amor, você arrumou a casa e ela ficou uma delícia. Ou, nossa, amor, como você tá gata hoje. Nossa, amor, como eu te amo. Ele vai estar sempre afirmando e demonstrando o amor dele através das palavras. Tá? Já a esposa, que é atos de serviço, ela vai demonstrar e perceber o amor através de fazer as coisas pelo outro. Então essa esposa, ela, para agradar o marido, ela faz a janta, ela arruma a casa, ela tenta organizar as coisas, ela tenta agendar o dentista para ele, ela tenta organizar as coisas buscando as crianças na escola, ela tenta, quando vai viajar, ela arruma a mala, ela faz tudo que ela pode fazer, ela faz. Por quê? Porque essa é a forma como essa esposa, que é linguagem nativa, atos de serviço,
ela vai demonstrar o amor. Então olha que bacana. Um demonstra o amor e percebe o amor de uma forma. A esposa demonstra o amor e percebe o amor de outra forma. Se um não sabe que o outro fala uma linguagem de amor específica, pode acontecer, vir a acontecer o que acontece com muitos casais, que é do tipo assim, nossa, eu não sei se eu realmente amo ele. Eu não sei se ela realmente me ama. Eu não sei se o nosso amor tá acabando. Eu tenho a impressão que ele mais me passa nervoso do que me dá amor, me dá carinho. Eu não tô me sentindo tão compreendido, não tô me sentindo tão amado. Por quê? Para esse marido ter uma percepção de amor por parte da esposa, né, um amor vindo dessa esposa, ele vai querer receber um elogio. Só que essa esposa, quando ela vai demonstrar um amor por ele, ela faz alguma coisa por ele. E aí, a percepção desse marido racional é de que, nossa, eu sei que ela gosta de mim, mas emocionalmente eu não sinto o amor dela. E o contrário também é verdadeiro, porque esse marido pode, por exemplo, elogiar pra caramba a esposa e, na verdade, ela reivindicar as discussões que eles têm, ou quando ela fala de alguma coisa que ela gostaria que melhorasse na relação entre eles, ela pode pedir para que ele colabore mais em casa, para que ele ajude mais, para que ele seja mais presente nas atividades domésticas, que ele dê uma força. Né? Ela sabe que ele trabalha bastante, mas que ele talvez pudesse ajudar um pouquinho, porque se dividir as atividades em dois, pesa menos para os dois. Na verdade, essa esposa, ela tá querendo demonstrações de amor. E para ele, demonstração de amor não é isso. Então, olha que maluco. Quando eu falo não durma com o inimigo, e eu falei que eu ia te provar por A mais B que às vezes a gente não conhece com quem a gente está casado, e eu falei de DNA psicológico, parte do nosso DNA tem a ver com a linguagem do amor. Se eu não entendo, não compreendo como a minha esposa percebe as minhas demonstrações de amor, o que vai acontecer? Ela vai ficar afetivamente carente. Ela não vai se sentir tão amada por mim. E aí ela começa a ficar mal-humorada, ela começa a ficar impaciente, ela começa a ficar muito crítica, que é quando surgem as discussões de relação, as críticas, os desgastes. Então olha que coisa mais doida. Quando a gente tá namorando, infelizmente, não é uma coisa, um critério de escolha. Nossa, fala assim, puxa, eu vou namorar com uma moça que tenha a mesma linguagem nativa que a minha. Porque, por exemplo, se esse marido que eu falei que é palavras de afirmação, se ele tivesse se casado com uma mulher que também é linguagem nativa, palavras de afirmação, a química entre os dois seria uma coisa muito louca. Eles não teriam o menor esforço para se entenderem afetivamente e no cotidiano. Não teriam muito esforço. Por quê? Seria meio que automático. Ela elogiaria ele, ela demonstraria amor falando que o ama ou elogiando, e ele faria o mesmo, de forma involuntária, de forma automática, né? Mas quando não existe essa compatibilidade de linguagens nativas, e olha, eu posso te afirmar que a grande maioria das pessoas, como não escolhem os parceiros com base nesse critério, existe uma grande incompatibilidade de linguagens. Ou seja, existe um ruído na comunicação amorosa e afetiva dentro do casamento, dentro do casal. Então é como se a esposa quisesse que ele demonstrasse amor tirando o lixo ou lavando a louça, porque é assim realmente que no cérebro primitivo dela é uma percepção visceral do que é o amor. É uma sensação de ser amado, né? Não é uma coisa racional, não é um exercício racional do tipo, nossa, eu estou entendendo que o meu esposo me ama. Não, não é isso. É uma coisa que pega e já aciona uma área do nosso cérebro chamada sistema límbico, que é uma área primitiva, né? Que é uma área responsável mais pelo o ímpeto de sobrevivência
do que pela razão. Então, assim, a linguagem nativa, ela conecta, ela acende exatamente o miolinho do nosso cérebro. E quando não existe essa compatibilidade de linguagens entre o casal, o que acontece? Um tem a percepção de que o outro não o ama tanto. Porque ela gostaria que ele fizesse mais coisas por ela. Ele até faz, mas não como uma demonstração de amor. Ele faz como camaradagem, como ajuda. E para ela aquilo é demonstração de amor. E o pior, gente, como às vezes a gente não está atento, geralmente os casais não estão atentos à linguagem de amor nativo um do outro, né? O que piora, dificulta muito que um casal não tenha um casamento escasso afetivamente ou de amor, né? Muitas vezes um rejeita a demonstração de amor do outro. Então vou dar um outro exemplo. Imagine que a esposa ela é toque físico e o marido é presente. E aí eles acordam numa bela manhã de sábado, ela acorda toda animada e serelepe, e aí ela vai e começa a cobrir esse marido que é presente, ela começa a cobrir ele de beijos. Ou seja, ela acorda ele cobrindo ele de beijos. Pra ele, aquilo, ele vai acordar e falar assim, nossa, o que tá acontecendo, cara? Ou, tudo bem, bom dia. Né? Tipo, para com isso. Né? E se ele demonstrar esse estranhamento por ela estar cobrindo ele de beijos, dando beijo pra tudo quanto é lado, porque ela é toque físico e ele é presente, por exemplo, né? Quando ela vê ele estranhando aquilo, sabe qual sensação, qual sentimento vai despertar nessa esposa? Rejeição. Ela vai sentir que o marido está rejeitando o amor dela. Olha que maluco. E aí, às vezes, vamos supor, tá em público. E aí essa esposa quer ficar de mão dada, quer ficar abraçada, agarrada, porque ela é toque físico. E ele, não, ele é mais reservado, ele é presente, a linguagem nativa dele. E aí ele tenta ficar mais comportado, menos agarrado com ela publicamente. Na cabeça dela, no coração dela, no psicológico dessa esposa, que é toque físico, ela vai se sentir rejeitada. E aí vem uma dúvida na cabeça dela. Putz, será que ele me ama realmente? E esse ruído, né, entre o casal, essa dúvida de amor que aparece em vários casamentos, gente, se dá pura e simplesmente porque nós não conhecemos a linguagem nativa do outro, a linguagem nativa de amor do outro. Vou dar um outro exemplo. Agora imagine que esse marido, ele é presente, né? Ele tem a linguagem nativa presente e a esposa toque físico. Aí no aniversário dela, ele vai lá e compra um presente. E pega e faz um presente com embrulho, pensa num presente exatamente que vá agradar ela. Só que como ela é toque físico, ela não dá tanta bola pro presente. E aí chega no momento dele entregar o presente, super animado, querendo ver a reação dela. Aí ela pega o presente, abre e fala, ai, nossa, que legal. Na cabeça dele, ele olha e fala assim, como assim, só? Para ele, aquela reação que não foi tão explosiva quanto ele estava esperando, porque ele criou expectativa, né? A linguagem dele nativa é presente. Na cabeça dele seria muito maior a reação dela. Só que, como ela é uma outra linguagem, no caso toque físico, ela preferiria, se sentiria muito mais amada se fosse uma lembrancinha só, e um grande abraço, e um beijo, e ficar agarrado falando alguma coisa, do que um presente que ele demorou, sei lá, 2, 3, 4 dias para pensar como agradar ela. Olha que maluco, olha que desencontro. Gente, Rafael, mas casais se divorciam por isso? Sim, pela dissintonia, pela não compatibilidade de linguagens de amor, casais vão se distanciando, casais vão se desgastando,
casais vão se separando e chegam muitos ao divórcio. É muito louco. Então que eu tô, o tema do vídeo, né, que é não durma com o inimigo, é porque muitas vezes a gente acha que entende e que conhece o nosso parceiro ou a nossa parceira, né? Porque sabe, às vezes, a preferência dela ou dele por alguma coisa, por alguma atividade, ou o que ele gosta de comer, ou se ele é mais calorento ou friorento, ou se ele gosta de cães e não gosta de gatos, ou se ele prefere praia a montanhas, ou se ele prefere comida japonesa mais do que churrasco. Cara, tudo isso são coisas realmente importantes que fazem parte desse conhecimento, do interesse que a gente tem um pelo outro, né, dentro da relação amorosa, dentro do casamento. Mas escuta o que eu tenho para te falar. Não é o suficiente. Não é o suficiente você saber o que o outro gosta de comer. Não é o suficiente. Porque muitas vezes o outro vai estar se sentindo não amado ou vai estar se sentindo rejeitado. E você, sem saber, tá fazendo isso com a pessoa que você mais ama nessa vida. Gente, eu não sei se vocês já pararam para pensar, né, mas eu vou fazer vocês pensarem nisso. Estudos sobre terapia de luto, né, que nessa vertente de psicoterapia, terapia de perda, os psicólogos eles estudam muito os diferentes tipos de perdas e como que é o processo de elaboração de luto. E assim, tem alguns tipos de perda e morte são bem mais difíceis de serem elaborados e aceitos do que outros. E uma das perdas mais complexas que o ser humano passa é a do cônjuge. Por quê? A gente passa, se o nosso casamento é mais duradouro, a gente passa muitos anos de vida, muito tempo da nossa vida ao lado de uma pessoa. E tem casais que hoje estão já com 40 anos, 30 anos de casado e que não sabem a linguagem de amor um do outro. Então, assim, olha que maluco você deixar que muitas coisas que vão gerar desentendimento entre um casal, né, divergências entre o casal ou percepções de falta de amor sejam fruto de falta de conhecimento. De eu simplesmente não conhecer a linguagem nativa de amor do meu marido ou da minha esposa. Aí você pode virar e falar assim, Rafael, mas tem algum jeito? Repete para mim as 5 linguagens. Atos de serviço, que é a pessoa que demonstra amor, fazendo coisas pela outra, né? O meu pai é assim. Meu pai, ele faz coisas por mim, pelos meus irmãos, pela minha mãe. Esse é o jeito como ele demonstra e percebe amor. Toque físico, beijo, abraço, tá perto fisicamente. Palavras de afirmação, que é falar, elogiar, declarar amor verbalmente. Tempo de qualidade, que é passar tempo com a pessoa que ama. Pode ser fazendo alguma coisa ou simplesmente juntos, né? E presente, que é você presentear a pessoa dando algo, se colocando no lugar da pessoa e tentando comprar algo, ou dar algo, fazer algo, presentear essa pessoa com algo que realmente combine com ela, tá? Então, ó, quando você conhece essas 5 linguagens, você fala assim, poxa, como é que eu vou descobrir? Porque parece que eu tenho todas um pouquinho, parece que o meu marido ou a minha esposa tem um pouquinho de todas. Como é que eu vou saber? Já que você está falando que é tão importante, porque senão a gente não percebe o amor real do outro, como é que eu vou saber a linguagem de amor do meu parceiro, da minha esposa, né? Você precisa ter uma coisa na cabeça que é para tirar sua dúvida. A mesma linguagem do amor é a linguagem do ódio. Exatamente. Então, por exemplo, quando a pessoa que é nativa de toque físico, quando ela tá com raiva, é aquela pessoa que ela tem vontade de agredir. Às vezes ela dá 3 tapinhas assim, ó. Tá bom, viu? Porque ela tá morrendo de raiva. Tá? O ímpeto dela seria dar porrada.
Mas como elas somos pessoas civilizadas, ela não agride, mas ela tem vontade. Por quê? Quando ela tem vontade de amar, ela tem vontade de apertar, de agarrar, de dar beijo, de abraçar, de ficar passando a mão. Parece um macaquinho, tá sempre grudado, né? Esse é o toque físico. A pessoa que é nativa, tem a linguagem nativa, tempo de qualidade, ela é aquela pessoa que quando ela tá com raiva da pessoa que ama, ela é indiferente. Então, se o seu marido, para você saber se ele é tempo de qualidade, linguagem nativa, você pensa assim: quando meu marido tá puto da vida comigo, o que ele faz? Ah, Rafael, ele não conversa, ele me ignora, eu e o nada é a mesma coisa. Então, alta probabilidade do seu esposo ser tempo de qualidade. Quer ver mais uma forma de saber se ele é tempo de qualidade? Ele é aquele tipo de cara que, tipo, gosta de fazer visita inesperada. Ah, vamos passar lá pra tomar um café, mas a gente nem avisou. Não, mas vamos do mesmo jeito. Se ele é esse tipo de gente, tipo de pessoa que gosta de fazer uma visita do nada, aparecer, ele é tempo de qualidade. Eu tenho meu irmão mais novo, é tempo de qualidade. Ele adora que aparecer na minha casa, ele adora que eu apareça na casa dele, né? E olha que maluco, eu vou até usar o Thiago como exemplo, que muitas vezes a gente chateia as pessoas e nem sabe, né? Por exemplo, se o meu irmão, o Thiago, ele faz um churrasco e ele me convida, e eu simplesmente falo: "Ô, cara, eu não vou porque eu tô meio cansado", rejeitar um convite de passar um tempo com ele é rejeitar amor para ele. E eu não tô falando que isso é racional. Isso pode se tornar um exercício, a gente pode ter consciência disso depois que a gente conhece o que eu tô falando aqui. Mas as pessoas em geral, elas não sacam isso. Elas simplesmente só vão vivendo, sentindo um monte de coisa, sem saber o porquê e de onde vem aquilo que elas estão sentindo. Então, voltando aí no exemplo do meu irmão, se ele faz um churrasco, me convida e eu, por um motivo banal, não vou, recuso o convite dele de estar com ele aquele momento, no íntimo dele, aquilo machuca muito. Porque ele tem a linguagem nativa, tempo de qualidade. Olha que maluco. Então, se o seu esposo é tempo de qualidade, você quer cultivar um relacionamento duradouro e abundante, próspero afetivamente com ele, você tem que tirar um tempo com ele. Tá? Não adianta você ficar elogiando, não adianta você dar beijo e abraço. É bom, mas o que vai fazer ele se sentir amado realmente é quando você falar a linguagem nativa dele. Voltando no tiratema, que a mesma linguagem do amor é a linguagem do ódio. A pessoa, quando é atos de serviço, tem atos de serviço como linguagem nativa, ela, quando ela tá com muita raiva da outra pessoa que ela ama, ela tem uma tendência a falar assim: você não reconhece tudo que eu faço por você. Você não vê tudo que eu faço, o quanto eu dou sangue, o quanto eu me esforço. Você não vê. Quer saber? Eu não vou fazer mais nada por você. Ou seja, ela tá dizendo: eu não vou te dar mais amor. Porque a forma como ela demonstra e percebe o amor é através de atos de serviço. Olha que bacana. Então, se o seu marido, às vezes, você não é atos de serviço e o seu esposo é, ou a sua esposa é, tá? E aí ela tá lá fazendo um monte de coisa, ela tá dizendo que te ama, só que como não é sua linguagem, você tem que atina pra isso, cara. Pelo amor de Deus, você não percebe isso? A relação, o casamento fica em dissintonia total. É necessário, é um conhecimento muito básico que nós precisamos ter um em relação ao outro dentro do casamento. Beleza? Voltando ainda, linguagem do amor como linguagem do ódio. A pessoa que é palavras de afirmação, a mesma linguagem do ódio dela é através das palavras. Então, pode ser que, por exemplo, a pessoa xingue, vamos supor. É uma pessoa que pode agredir com as palavras xingando.
Mas vamos supor que ela tem o seu marido, a sua esposa, ela tem um nível é, acadêmico, intelectual, tem pós-graduação, tem PhD em não sei o quê. Ela estudou muito na vida. Lógico que a probabilidade dela xingar é muito menor. Mas como que ela vai agredir através das palavras? Ela provavelmente vai te dizer coisas que machucam muito. Ela pode ter um tom de voz calmo, né? Um volume de voz tranquilo, mas ela pode falar coisas altamente pesadas, mesmo com um tom de voz assim. Por quê? Se ela é palavras de afirmação, a linguagem de amor nativa dela, a linguagem do ódio dela também vai ser palavras de afirmação. Tá? E presente. Quem é presente tende, quando tá com raiva do outro, fala assim, ó, eu não dou mais nada para ele. Eu não vou me doar mais para ele. Porque quem é presente, isso é uma sacada muito legal. Quem tem presente como linguagem nativa é uma pessoa que geralmente gosta de se doar para o outro, que se conecta mentalmente. Eu não sei se tem, cara. Essa é uma percepção minha. Eu não sei se tem alguma pessoa tão empática quanto os nativos da linguagem de amor presente. Eu acho que quem é presente tem uma tendência a empatizar muito, a se colocar muito no lugar do outro. É uma coisa muito louca. Quem é presente faz esse exercício com muita frequência. Quem é palavras de afirmação é muito observador. Quem é toque físico tem muita atitude. Quem é atos de serviço tem atitude também, é uma pessoa muito proativa, muito altruísta, né? Cada um tem uma característica, né? E quem é nativo presente, tem essa linguagem como nativa, tem uma tendência a se colocar muito no lugar do outro. Então, gente, olha que maluco. Porque você fala assim, muitos casais ficam se questionando, né? Falam assim, meu marido, eu gostaria que meu marido me entendesse mais. Eu falo as coisas para ele, mas ele não me entende. Sabe? Eu tenho que repetir a mesma coisa 10 vezes. Eu já pedi para ele não fazer isso, ou eu já pedi para ele fazer o outro. E dentro de todas esses pedidos, né, essas tentativas de entender o outro e ser entendido pelo outro, se você não tem o básico num relacionamento amoroso, que é ser entendido e entender o amor do outro, é muito complexo que haja um entendimento nas outras áreas. Por quê? Quando a gente tem um negócio, o ser humano, ele é como se fosse carro, tá? A gente tem um tanque de amor. A gente precisa estar bem nutrido, nos sentindo bem amado para poder estar satisfeito. É como se fosse um tipo de combustível mesmo, um tipo de nutriente para nossa alma, né? O amor. Tão importante quanto o ar, tão importante quanto os alimentos. O amor é muito importante no nosso dia a dia. Quando uma pessoa não está se sentindo amada, né? Tá com o tanque de amor dela meio vazio, ela começa a ficar irritadiça, ela começa a ficar sem paciência, ela começa a ficar procrastinadora. Às vezes o seu esposo tá procrastinador, você não sabe como ajudá-lo. Às vezes a sua esposa tá procrastinadora, você não sabe como ajudá-la. É porque assim, sempre que ela tiver que fazer uma atividade que não é tão prazerosa para ela, vai demandar dessa energia de amor dela, dessa energia de vida dela, que geralmente vem da paixão, do afeto, do amor. Então, olha que maluco. Se você não sabe a linguagem nativa de amor do seu marido ou da sua esposa, fica atento porque você tem um problemão. Se você não sabe se ele tá com o tanque cheio ou vazio, cara, você tem outro problemão, tá? Eu já comentei aqui, tipo, a mesma linguagem de amor é a linguagem do ódio, para tentar te ajudar a identificar melhor essa linguagem de amor do seu parceiro. Tá? Uma outra forma de você fazer isso é você olhar para os seus sogros. Olha para o seu sogro e para sua sogra.
qual linguagem de amor será que é nativa deles? Porque provavelmente essa linguagem do seu esposo ou da sua esposa, ela veio dos pais. Então é muito importante você ter uma conexão, você ter o mínimo de interesse, ó, cabeça de pudim, tem o mínimo de interesse pelos seus sogros, porque eles são fonte importantíssima de informação sobre a pessoa que você mais ama na vida, que depois dos seus filhos, é lógico, que é o seu marido ou a sua esposa, né? Eu até brinco com a Marcela que eu amo mais o Arthur do que eu amo ela, e ela também fica me enchendo o saco, porque a gente acaba, lógico, criança, filho é uma coisa doida, né? Mas a gente dá muito mais amor porque é uma criança, né? Mas é muito importante você conseguir descobrir essa linguagem, porque senão como que você vai se sentir amado, como você vai dar amor e perceber o amor? Fica muito complexo da gente conseguir ter uma relação abundante, uma relação próspera, ter um casamento melhor, se você não entender a linguagem nativa do outro. É quase que uma missão impossível. É como se você deixasse ao destino, aleatoriamente, a sua felicidade. O que eu tô querendo passar para vocês aqui, gente, é que casais, vocês têm a oportunidade de ter na mão um conhecimento fundamental, que é esse DNA psicológico, que é saber a linguagem nativa de amor do seu marido ou da sua esposa. Porque se você não souber disso, fica muito complexo você conseguir ter um casamento feliz e duradouro. Fica muito complexo. Às vezes, não tirar o lixo pode ser motivo de desamor, de uma percepção de falta de amor, falta de consideração. Às vezes, não, quando você sai, não dá um beijinho na sua esposa, não falar tchau, ou quando você vai dormir, não dá um beijo nela. Isso pode ser um sinal de que, na cabeça dela, no coração dela, de que você não ama ela. Ou se você não elogia, e é importante, é a linguagem nativa do seu marido ou da sua esposa, você precisa elogiar. Então não é assim, sabe aquelas receitas prontas do tipo, critique menos e elogie mais que o seu casamento vai dar certo. Pô, até ajuda, sabe? Óbvio que se criticar menos e elogiar mais, vai ajudar um pouco. Mas, porém, se o seu marido, a sua esposa, não for palavras de afirmação, você pode elogiar o tanto que for, que não vai tocar o sistema límbico dela, não vai tocar a alma dela. A pessoa não vai se sentir amada. Você precisa dar o amor que a pessoa quer receber, porque senão você vai dormir com o inimigo. Caião, como é que estão as coisas aí? Tá todo mundo me ouvindo? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu nem perguntei nada pra vocês, cara. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui. Deixa eu abrir meu Instagram. Eu vou aproveitar, eu vou comentar com vocês sobre o DNA psicológico. É um pouquinho mais. Que é um conhecimento que todo mundo devia ter sobre si e sobre as pessoas que ama. É um conhecimento a respeito de você que você precisa ter. Senão você não se conhece. Senão você não conhece o seu marido ou a sua esposa. E ele basicamente se resume em 3 códigos. O código do amor, o código das profissões e o código interno. O que é o código das profissões? São os perfis profissionais. Existe uma teoria, um teste psicológico de uso exclusivo do psicólogo, que ele é baseado num modelo chamado hexagonal, que é como se fosse um teste de personalidade, só que de profissões, de perfis profissionais. E esse autor, esse psicólogo famoso que fez o teste, ele nos mostra que todo ser humano tem 6 perfis profissionais. Todo ser humano pode ser um andarilho, pode ser um médico, um juiz, um psicólogo, um marceneiro, o presidente, seja quem for, aqui ou na China, ou no Canadá, ou no Nepal, não importa, não importa.
Todo ser humano tem os 6 perfis profissionais, que eu vou dizer agora. Artístico, social, convencional, realista, investigativo e empreendedor. Todos nós temos os 6 dentro da gente, tá? O que diferencia uma pessoa, o perfil profissional do Rafael, da Marcela, por exemplo, é a sequência, o ranqueamento desses perfis. Então o Rafael vai ter uma sequência e a Marcela vai ter outra sequência com os mesmos perfis. E o Caio vai ter outra sequência e você vai ter outra sequência com os mesmos perfis. E assim sucessivamente. O que acontece? Quando você conhece esse código, conhece esse perfil profissional, o seu e do seu esposo ou da sua esposa, você começa a ter uma percepção totalmente diferente de quem ele é e de como ele funciona, tá? E muitas vezes você para de ter expectativas ingênuas, né? De que às vezes ele deveria fazer mais em casa. Porque, por exemplo, tem um perfil, dentre esses 6 perfis, tem um perfil chamado realista. O perfil realista, quem tem esse perfil bem forte na personalidade, bem ranqueado, o perfil realista é aquele cara que gosta de mexer com ferramentas, gosta de fazer reparos, gosta de construir, de consertar, de reformar, né? Ele adora uma oficina. Então, quem tem esse perfil ranqueado, por exemplo, na casa dessa pessoa, ele tende a manter as coisas mais em ordem. Já quem não tem esse perfil ranqueado, é uma pessoa que evita um pouco esse tipo de atividade. E às vezes a gente cobra do nosso parceiro que ele seja mais de uma forma e não da outra, sendo que o perfil dele é exatamente aquele que a gente não quer que ele seja. Então, assim, para a gente parar de ter uma visão ingênua do nosso parceiro, a gente precisa conhecer o código de amor dele, a linguagem nativa. A gente precisa conhecer o perfil profissional dele, a sequência, o código profissional. E a gente precisa conhecer também o código interno dele. O que é isso? Todo ser humano, ele tem valores centrais. Valores. Valores são palavras que regem a minha vida, tá? E eu não confunda com valor moral, não tem nada a ver. Eu falo assim, Rafael, o que você valoriza? Eu valorizo família, eu valorizo honestidade. Não, não é isso. Valor é uma outra coisa, é um outro jogo. É um código de conduta interno que todo ser humano tem, porém que só uma pequena minoria descobre que tem. Então, por exemplo, eu tenho o meu código interno de valores que é liberdade, intimidade, audácia e coragem. Esses são valores muito centrais em mim. Então, quando uma pessoa tem uma atitude, quando a minha esposa tem uma atitude de coragem, automaticamente aquilo me chama a atenção. Eu já acho aquilo, nossa, que da hora. Quando uma pessoa tem uma atitude de valorizar a liberdade, aquilo também me chama a atenção. Por quê? Porque eu tenho o meu código interno de conduta. O meu código interno de conduta tem alguns valores. Você sabe os seus? Se você não sabe 4 palavrinhas que são mágicas para você, você não conhece o seu código de conduta interno. E agora eu vou além. Quando eu falo não durma com o inimigo, é porque, se você não sabe os valores, esse código interno de conduta do seu esposo ou da sua esposa, você não conhece o seu esposo ou sua esposa. Se você não conhece a sequência de perfil dele,
o perfil profissional dele, você não conhece o seu esposo, sua esposa. E se você não conhece o código de amor dele, a linguagem nativa dele ou dela, você também não conhece o seu esposo, a sua esposa. Então, começa a refletir, começa a prestar um pouco mais de atenção, né? Como o seu marido funciona, como a sua esposa funciona. Porque só assim você vai conseguir transformar, você vai conseguir cultivar e extrair o melhor do seu casamento e da sua relação. Beleza? Guarda esses 3 códigos: do amor, profissional e o código interno de conduta, que são os valores. Fechou? A gente se vê num próximo vídeo.